Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Kelvin. Oi, Kelvin, tudo bem? E a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre o parkour. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? É que vocês consigam identificar elementos que caracterizam o parkour para dar significado às suas manobras. Que você também consiga traçar os riscos da prática do parkour e planejar estratégias para a sua superação. E reconhecer as características e tipos de prática do parkour. Algumas reflexões, então, para a gente tentar sanar durante a nossa aula. Quais os principais movimentos utilizados para praticar o parkour? O que vocês acham que são quais vocês acham que sejam os principais movimentos que a gente tem que usar para praticar o parkour? Sabia que existem modalidades de parkour e você sabe dizer quais são essas modalidades? E você consegue dizer o nome de alguma manobra do parkour? Sabiam que no parkour existem manobras? Você sabe dizer o nome de uma delas? Se você não souber, eu tenho certeza que no final da aula você vai conseguir dizer o nome não só de uma, mas de algumas. Então, para iniciar, como sempre, a gente vai fazer uma definição do que é o parkour. Muitas vezes a gente escuta o parkour e não sabe o que significa. O que é o parkour? Então, é percorrer caminhos ou rotas que o indivíduo ele traça, buscando ultrapassar obstáculos com saltos, rolamentos, escaladas, aterrissagens e outros movimentos. Então, exemplificando isso, é como se uma pessoa ela traça um objetivo e ela vai chegar naquele objetivo final com esses movimentos. Salto, rolamento, escaladas, aterrissagens e outros. Então, o parkour é você imaginar uma rota, imaginar um local que você quer atingir, um ponto, e você, através desses movimentos, você chegar até esse ponto de uma maneira que você acha que seja mais satisfatória, uma maneira que você acha que seja mais eficaz. Os principais movimentos do parkour. Então, a gente tem os saltos, as corridas, rolamento, pendurar-se, agarrar-se, e o objetivo é usar os arredores com eficiência. Essa palavra é bem importante dentro do parkour. Eficiência. Você tem que ter eficiência no movimento para alcançar o objetivo da maneira mais prática possível. Então, aqui na imagem, vocês vão ver que está na cabeça, acho que provavelmente de um dos praticantes, eles estão utilizando vários movimentos. Corrida, salto. Rolamento não tem nessa imagem, mas a gente vai ver mais para frente. Pendurar-se também não e o agarrar-se também não. Mas aqui a gente pode ver vários movimentos. E olha que alto que eles estão saltando, né? Muito importante a questão da segurança. Essas pessoas são treinadas, já treinam para chegar nesse nível aqui. E aí a gente tem as modalidades. Lembra que eu perguntei se tinha modalidades ou não? Aqui está a resposta. Então a gente tem a modalidade outdoor, que acontece ao ar livre, é a versão original do parkour. Então, se você falar parkour, você já pensa na questão fora, ao ar livre. E em cenário urbano, como praças, parques e ruas. Aqui eu trouxe essa imagem, verifique no slide. É uma praça. E dentro da praça tem um local específico para a prática do parkour, que é esse aqui, ó. Olha que legal. Essa praça não fica no Brasil, mas já fica aí uma ideia. Sei que muitas pessoas gostam de praticar e como não tem praças, acabam fazendo nos obstáculos que encontram. E aqui ela é projetada para você treinar o parkour. E ali é uma imagem, ali tem um rolamento, né? Um salto bem longo, ele faz um rolamento na queda ali. Ao ar livre. E o indoor, que são espaços cobertos, como balcões e academias. Os obstáculos são caixotes, pneus, rampas, paredes e barras. Aqui nessa imagem dá para a gente ver bastante, aqui os caixotes, né? Aqui a gente vê bastante as barras, nessa outra imagem. Uma academia de parkour. O
parkour, como a professora disse, a questão do cuidado, quando ele não é praticado com esses cuidados, ele pode trazer algumas consequências não legais, tá? Que não são muito legais. Então, como fraturas, torções, rompimento de cápsulas articulares e músculos e lesões, às vezes, irreversíveis e algumas vezes, em casos mais extremos, até o óbito da pessoa. Trouxe umas imagens aqui, né, de que o parkour deu errado, não deu certo. E essa outra também, vai realizar um salto e acaba acontecendo a queda. Por isso, é muito importante o treinamento. Existem competições de parkour? Existem competições de parkour. Qual é o órgão que cuida do parkour? É integrante da Federação Internacional de Ginástica, né, a sigla FIG. Existem campeonatos que são oficiais, tá? Que então tem o campeonato de parkour. E por isso, por que eles incluíram o parkour como competitivo? Tem pessoas que não aceitam isso, não gostam dessa definição, dessa característica de ser competitivo, né? Muitas pessoas defendem que ele é uma prática de aventura por si só, né? Pelo prazer de se praticar, não competir. Mas existe a competição. O que eles visavam? Eles visavam a inclusão no programa olímpico. Então, com a competição, eles tentam incluir ele dentro do programa olímpico. Como vocês sabem, precisa de tem algumas regras para ser incluso, então não faz parte ainda do programa olímpico. Quem sabe um dia seja. E tornou-se objeto de desejo da mídia, com a espetacularização, né, que essa engloba essa questão do espetáculo, parkour. Hoje em dia, com a facilidade de gravar os vídeos no celular, você grava, ele bombou, né, na internet. Se você encontra muitos vídeos aí das pessoas praticando parkour. Aí, com relação às competições, o único a ser desafiado, o único contra quem deve se competir é o próprio praticante, e um embate pessoal contra as suas limitações e o medo. Um parkour voltado para o indivíduo, para a busca da sua própria essência e o autoconhecimento. Então, como a professora disse, existe essa outra vertente que é contrária à questão da competição. Tá? E a gente chega no nosso primeiro exercício relacionando o que a gente viu a ele. Você é a favor das competições de parkour? Você acha que sim, que deve ter as competições ou não? Justifique a sua resposta. Logo voltamos.
E aí, você é a favor ou contra? É uma opção tua. É o que você acha? Acha que tem que ter a competição, o que eu queria ver nas Olimpíadas, professora, ou não tem que ter a prática pela prática, para você se superar, e aí fica a critério de vocês. Vamos ver algumas manobras? Então, tem algumas manobras do parkour, quero que vocês conheçam. Vamos lá. Tem o Big Jump, que é o salto com pelo menos 3 metros de altura ou longa distância. Entenda, não é você saltar 3 metros de altura, é você saltar de alturas de 3 metros, tá? O mínimo. Ou uma longa distância. Então, olha lá, eles estão saltando, né, em cima provavelmente de prédios. Uma altura com certeza acima de 3 metros. King Kong Vault, que é essa aqui, que é a utilização das mãos para impulsionar o corpo. Então, você usa como se fosse o movimento do King Kong. Você usa as mãos para dar o impulso no seu corpo. Ó. Tem alguns que fazem isso 5 vezes e vão passando os obstáculos só com as mãos, com o impulso das mãos. Aí tem o rolamento, bem característico, bem conhecido, que é utilizado para finalizar grandes saltos e reduzir o impacto da queda. Então, você finaliza uma queda, né, que seja longa, às vezes, vocês vão ver na imagem, e você diminui esse impacto com o rolamento. Olha lá. Então, ó, ele faz um salto, rolamento e já sai para o próximo movimento. Viram que ele faz o King Kong Vault aqui, ó, na hora que ele vai saltar, ó, utiliza as mãos e depois o rolamento. Salto de precisão, que é saltar de um ponto a outro e ficar estático, parado na aterrissagem. Então, ele vai saltar e ficar parado, conseguir se equilibrar parado na queda. Então, é um salto, como o próprio nome diz, é um salto preciso. Ele vai fazer o salto e vai ficar parado. O Wall Run, que é utilizado para atingir um obstáculo em alta velocidade, usando um dos pés para impulsionar. Então, olha só o tamanho dessa parede que ele consegue subir somente com o impulso dos pés que ele dá ali. O movimento também é a técnica de agarrar, que a gente falou lá no começo. E o tic-tac lembra um drible de futebol. Um pé na parede para ganhar impulso e sai na direção diferente. Então, ele vai, bate o pé na parede e muda a direção. Ó, a imagem dá para ver bem isso. E ele finaliza, olha que legal, com um salto de precisão, porque ele fica paradinho ali, estático. Ó. Né? Ele faz o tic-tac e a finalização estática. E o nosso segundo exercício é para que você cite vantagens e desvantagens da prática do parkour. Justifique sua resposta. O que você acha que é vantajoso e o que não é vantajoso dentro do parkour? Logo voltamos.
Voltamos. Então, vocês podem ter colocado como vantagens essa questão de superar os seus próprios desafios, né? Você alcançar uma meta, ou as desvantagens também, a questão das lesões que podem acontecer, né? Então, tem os seus ônus e os seus bônus. Os benefícios, vamos falar sobre os benefícios do parkour. Sem limitações de espaço, então você pode explorar os espaços. Claro que tem espaços que não são exploráveis, que são locais proibidos, inclusive para a prática. Então tem que ter esse respeito. Autoconhecimento do corpo e da mente. Vai desenvolver a força, a resistência, a coordenação motora, o equilíbrio, a sua concentração, a força de vontade, determinação e principalmente a sua coragem. Vai favorecer também o bem-estar e a qualidade de vida, porque você vai estar praticando um exercício físico, e vai possibilitar também novas experiências, conhecer pessoas, conhecer lugares, e isso é muito benéfico para nós, seres humanos. Atualmente é possível acompanhar a aventura e os desafios dos praticantes nas redes sociais, nos sites, em vários locais da rede. Aí aqui está uma imagem de um vídeo, né, que são vários praticantes que fizeram. Bem legal. Então, se você gostou, quer saber mais, procure que você vai encontrar um monte de coisas sobre parkour. Deixo aqui para vocês dica de filmes. Então, se vocês quiserem assistir algum filme relacionado ao parkour, a gente tem todos esses aqui, tá, que são bem conhecidos. Então, a professora vai deixar aqui um pouquinho para vocês verem. Se quiser anotar aí o nome de algum para assistir, fiquem à vontade. Tem alguns que é o filme inteiro relacionado ao parkour. E também algumas dicas de games para quem gosta de jogar os jogos eletrônicos. Esses jogos também, eles utilizam o parkour para movimentação, como está aqui nessa imagem, ó. Então, ele salta, faz rolamento, enfim. Utiliza e se apropria de movimentos do parkour. Então, vou deixar aqui também os jogos, para vocês que quiserem jogar, ter a experiência, né, ter a vivência dos jogos eletrônicos com relação ao parkour, está aqui para vocês. Vamos lá. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. O desafio é expressar suas aprendizagens por meio de uma linguagem artística corporal ou gênero textual da sua escolha. Nossa, professora, mas é aula de língua portuguesa ou de educação física? É aula de linguagens. E dentro das linguagens a gente pode englobar vários outros componentes curriculares também. Pode ser por meio de expressão corporal, palavras, frases, desenhos concretos ou abstratos, músicas, quadrinhos, pintura, paródia, charge, mapa conceitual mental, poemas ou qualquer outra linguagem que você consiga pensar aí e realizar. Então, você vai se expressar através de qualquer uma dessas opções que a professora deu, o que você entendeu sobre o parkour. Então, o que você entendeu sobre o parkour, você vai fazer qualquer uma dessas opções aqui para se expressar aí. Logo voltamos.
Retornamos. Com certeza você tem muita criatividade, você deve ter feito, talvez não só mas duas, três opções. Uma atividade bem bacana e bem ampla para que você, com as suas características, consiga realizar. Tem pessoas que preferem poemas, tem pessoas que preferem a expressão corporal, tem pessoas que preferem desenhar. Então, eu deixei aberto para que você escolhesse qual a melhor opção. E o que a gente viu na nossa aula de hoje? Nós vimos sobre o parkour, os movimentos, as modalidades, as competições, as manobras, os benefícios, os filmes e também os games. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Kelvin, pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigada, alunos, obrigada, professores, e até a próxima.